Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos. Hoje nós vamos aprender mais um pouco dentro da santa e gloriosa Palavra de Deus. E antes de nós abordarmos o texto a ser lido, por favor, não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e nos ajude no crescimento desse canal, com a graça de Deus. O texto a ser lido na palavra do Senhor está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, me participe, para que eu também vá e adore ele. E eles, tendo ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém. Até aqui, queridos. Então nós lemos no capítulo 2 de Mateus, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Nós estamos vivendo nos dias que permeia a data chamada Natal, que é também chamado o dia natalício de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E há muitas discussões acerca da exatidão do mês e do dia em que o Senhor Jesus nasceu. E alguns acreditam que foi mesmo em dezembro, outros acreditam que foi entre setembro e outubro, outros ainda acreditam que o nascimento do Senhor Jesus se deu nos meados de março, abril e assim por diante. Algumas divergências quanto à data exata do nascimento de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Mas o importante mais do que a exatidão do dia ou do mês em que ele nasceu, o importante é que ele nasceu. O importante é que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos designados por ele, e então Jesus nasceu. Então, se nós não comemorássemos o dia natalício do Senhor Jesus no mês de dezembro ou no dia 25 de dezembro, seria em outra data. Mas, amados,
o mais importante, o mais essencial, é que o Senhor Jesus, o verdadeiro Natal, ele já nasceu em nossos corações. O verdadeiro Natal é independente da exatidão do dia ou da data em que nasceu. O importante é que, como Senhor, como Redentor, como Salvador, ele já nasceu em nossos corações. E os magos do Oriente, eles descobriram isso. Eles vieram até o Senhor Jesus, até onde ele havia nascido. E, claro, não foi na noite em que ele nasceu, porque era impossível eles saírem de sua terra longínqua e chegar na mesma noite em que o Senhor Jesus nasceu. Mas eles vieram depois de algum tempo, alguns meses, ou talvez até mais de ano, ou aproximadamente 2 anos que o Senhor Jesus havia nascido, eles vieram e eles encontraram o Senhor Jesus e eles conheceram o Senhor Jesus, o verdadeiro Natal, e não somente conheceram, como o adoraram. Eles elegeram o Senhor Jesus Cristo no seu coração. Quando eles saem da sua terra, eles já haviam elegido o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, como o Messias prometido aos judeus. E acredita-se, alguns acreditam que foram três magos, outros acreditam que foram mais. Também é outro pormenor que não importa muito. Não importa se foi 3 ou se for mais, ou se foram mais pessoas, ou se foram mais pessoas que faziam parte da corte dos magos, que faziam parte da comunidade dos magos, para vir adorar o Senhor Jesus. O certo é que eles vieram. E possivelmente eles vieram da região da Pérsia, próximo ali da região da Babilônia. E é uma curiosidade muito grande neste fato, que esses homens, eles saem de uma terra tão longínqua, tão longe, não é? Para vir e conhecer, não somente conhecer o Messias de Deus que havia nascido, o Rei dos Judeus, como adorá-lo. E numa terra em que imperava o paganismo, imperava o politeísmo, em que se adoravam vários deuses, esses homens, eles escolhem sair da sua terra e não somente vir conhecer, mas adorar o Senhor Jesus Cristo, ainda criança, mas eles vieram. E é uma curiosidade, como que esses homens, eles então, habitantes de uma terra pagã, habitantes de uma terra, como já disse, onde se adoravam vários deuses, eles então decidem no seu coração, não somente viver o Salvador, aquele que estava vaticinado, que estava profetizado nos profetas, e não somente ver, mas eles vêm e adoram a Ele como o Senhor, como o Rei dos Judeus e o Messias prometido de Deus aos judeus. Como que esses homens, eles descobriram esse fato, como eles conheceram, como eles conheciam este acontecimento que estava para acontecer, este acontecimento que foi profetizado principalmente pelo profeta Isaías, e como eles ficaram conhecendo estes fatos, essas profecias, e como que eles ficaram sabendo do nascimento do Salvador, que esse dia, que é o dia do nascimento do Messias de Deus, havia chegado. Esses homens, provavelmente, primeiramente, aqui o nosso português traduz a palavra por magos, ou magoi, no grego, no português mago, no grego magoi. Mas nós retrocedendo a um tempo remoto, no período em que esses homens viveram, nós nos lembramos do período em que Daniel e seus companheiros, juntamente com o profeta Ezequiel e outros mais, eles viveram no cativeiro babilônico, e
depois esse cativeiro babilônico passou a ser o cativeiro persa, o cativeiro medo, e então, à medida em que essas nações iam sendo conquistadas por outras, então mudava-se de monarquia, mudava-se de imperador, mas eles continuavam lá no cativeiro. E então, é possível que estes homens sejam descendentes daqueles magos, daqueles sábios que conviveram com Daniel, que conviveram com Sadraque, Mesaque, Abednego e outros mais, judeus que estavam no cativeiro babilônico e depois cativeiro pérsio. E então é possível que estes homens tenham vivido, os antepassados desses homens tenham vivido nos dias de Daniel, e essa comunidade na época era uma comunidade que na verdade era chamada comunidade dos magi ou magi, e uma palavra que não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com a magia negra, não tem nada a ver com o ilusionismo, não tem nada a ver com a prática do ocultismo, mas era uma palavra que à época era aplicado a um grupo de pessoas que na verdade eram astrólogos, que por sua vez não tem nada a ver com a astrologia dos dias atuais, e não tem nada a ver com a leitura de signos, não tem nada a ver com a leitura de destino de pessoas, mas a astrologia, na verdade, nessa época, era a mesma, se aplicava a ela o mesmo significado que se dava à astronomia, ou seja, esses homens, eles eram pesquisadores dos astros, eles eram pesquisadores das estrelas, e eles estudavam o espaço, eles estudavam os fenômenos espaciais, não com o intuito de desenvolver a astrologia, no intuito de determinar o destino das pessoas ou adivinhar o destino das pessoas, mas eles eram estudiosos no intuito de que eles eram, no sentido de que eles eram, na verdade, eles eram cientistas. E eles não estudavam somente os astros celestes, somente os astros espaciais, mas eles também se aplicavam também a estudar acerca dos deuses. E é nessas pesquisas que eles convivem então com, especialmente o profeta Daniel, um homem que não transigiu com o pecado, um homem que viveu no paganismo da Babilônia, depois o paganismo pérsico, mas ele não transigiu, ele jamais deixou de ser um adorador do Deus de Israel. E então, Daniel, ele deu um testemunho muito bom no cativeiro babilônico, no cativeiro pérsico, e tanto que ele foi conselheiro de vários monarcas, ele foi perseguido, ele foi lançado às covas dos leões, ele foi caluniado, ele foi acusado injustamente, mas Daniel, ele não se dobrou ao paganismo. E essa conduta sã, essa conduta irrepreensível de Daniel, e também não podemos esquecer de seus companheiros que foram lançados na fornalha do fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, não podemos esquecer do profeta Ezequiel, não podemos esquecer de outros que não somente aqueles que foram transportados para o cativeiro babilônico, como Daniel e seus companheiros, mas como outros que nasceram durante o cativeiro, mas que permaneceram fiéis ao Senhor Deus dos seus pais, Deus dos seus antepassados. E esse grupo de pessoas, esses homens, eles deram muito bom testemunho no cativeiro babilônico. E possivelmente, e a concordância de vários dos estudiosos eruditos, de vários teólogos, de que uma parte dos magos que compunham a corte da Babilônia, depois a corte pérsica, concordância entre vários teólogos que uma parte desses magos, eles convivendo com Daniel, eles se convertem ao Deus de Daniel, eles passam então a pesquisar as leis, eles passam a pesquisar os rolos sagrados, eles passam a pesquisar os profetas, e essa pesquisa vai passando de pai para filho, e chega até os descendentes
os descendentes dos Magi, nos dias contemporâneos de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E é onde nós encontramos agora a figura desses magos, que mesmo tendo nascido numa terra pagã, que mesmo tendo nascido numa terra de origem politeísta, em que se adoravam vários deuses pagãos criados pela imaginação humana, mas esses homens, eles deliberadamente, eles voluntariamente, mediante o testemunho maravilhoso de Daniel, seus companheiros e os demais judeus piedosos que viveram no cativeiro babilônico e no cativeiro pérsico, então a sua conduta irrepreensível influenciou uma parte dessa comunidade dos magos, e uma parte deles, então, eles se converte ao Deus de Daniel, eles se convertem ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles passam, então, a aprender acerca das profecias concernente à vinda do Messias de Deus, que nasceria na plenitude dos tempos, que nasceria no tempo designado pelo nosso Deus. E aí nós encontramos agora esse grupo de magos, que nós não sabemos se eram 3 ou se eram mais, acreditam-se que eram 3, outros acreditam que eram mais, e outros acreditam que eram 4, inclusive haja vista que há até a descrição do quarto mago, uma descrição muito bonita, mas não importa, o importante é que esses homens, eles sendo de origem pagã, eles terminam os seus dias como adorador do Senhor Deus de Israel, e não somente eles terminam os seus dias como o adorador do Deus de Israel, mas como passa o seu advento, passa a sua vida, passa o seu labor, vem os seus descendentes e segue a sua pisada. Então, a comunidade dos Magi ou dos Magi, eles eram muito conhecidos por sua aplicação, não somente a leitura dos corpos celestes, dos corpos espaciais, dos fenômenos espaciais, como também eles eram muito aplicados à leitura acerca dos deuses. E então eles deixam então as suas pesquisas acerca de outros deuses estranhos e passam agora a pesquisar e a aprender acerca do Deus de Daniel. E é nesse contexto então que passa o labor, passa o advento de Daniel, passa o tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego, passa o tempo do profeta Ezequiel e outros mais, e as descendências vão passando até nós chegarmos aos dias do nascimento do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e nós encontramos então este grupo de homens que saem da sua terra, aqueles que seguindo a pisada dos seus antepassados, eles continuaram não somente pesquisando, mas aprendendo acerca dos rolos sagrados, dos profetas, dos escritos, das profecias, que narrava o nascimento, o surgimento de um Messias, de um homem, de uma criança, o nascimento de uma criança, que depois se tornaria um homem, que seria o rei dos judeus e também o salvador da humanidade. E é de posse dessas profecias, desse conhecimento profético, que esses homens, então, eles chegam até Jerusalém, para conhecer Jesus, o rei dos judeus. E a história extra-bíblica nos fornece o nome de 3. Não é um registro bíblico, é um registro extra-bíblico, e essa história extra-bíblica vai nos fornecer o nome de três desses magos, que se realmente esses nomes eram verídicos, se realmente esses homens eram detentores desses nomes, esses nomes têm um significado maravilhoso, e também nos aponta a evidência de que realmente uma parte da comunidade dos Magi, ou a maior parte deles, passaram a seguir o Deus de Daniel. Eles foram influenciados por Daniel, eles foram influenciados por Sadraque, Mesaque e Abednego. E a influência de Daniel e seus companheiros e os demais foram de tal forma
que não pararam naquela geração, atravessaram as gerações dos magi e chegaram até esse grupo de homens. E eles chegam então a Jerusalém. E então, como nós estávamos dizendo, que a história nos fornece o nome de 3 deles. Se eram mais, nós não sabemos. Mas o nome de 3 deles, a história extra-bíblica nos fornece o nome, que é Gaspar, Baltazar e Belchior, ou também chamado de Melchior, numa variante de nome, numa variação de nome. Então, esses três nomes nos dão uma clara, sendo eles de origem verídica, que realmente aqueles homens, eles eram chamados por esses nomes. Então, esses nomes nos apontam que realmente aqueles homens eram convertidos ao Deus de Daniel, ao Deus de Israel, e eles desejavam não somente conhecer, como adorar Jesus, o Rei dos judeus, que seriam rejeitados por uma parte dos judeus, não por todos os judeus, mas por uma parte dos judeus, e ele seria rejeitado. Mas também nos aponta, este fato também nos aponta o fato de que Deus sempre nos mostrou, desde a antiga aliança, de que a salvação vinha dos judeus, né? O próprio Senhor Jesus depois, ele vai dizer para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus, mas o Senhor Jesus, nós devemos atentar que ele não disse que a salvação vinha dos judeus e era só para os judeus, porque desde a antiga aliança, Deus vem nos acenando com a oportunidade ímpar, maravilhosa e misericórdia da salvação da humanidade, não somente através dos judeus, mas que também se iniciaria entre os judeus e também se espalharia entre os gentios e entre todos aqueles que crescem no Senhor Jesus, aqueles que aceitassem, aqueles que acreditassem que o Senhor Jesus Cristo era de fato o Messias de Deus. Então, o primeiro nome que a história nos fornece, Gaspar, significa o meu Deus é aquele que vence tudo. O nome Gaspar tem esse significado maravilhoso. O meu Deus é aquele que vence tudo. Observe que esse significado não é um significado de um nome de um Deus pagão, porque aqui o nome está no singular. O meu Deus é o Deus que vence todas as coisas. Aponta então para a existência inequívoca, inegável, de um Deus poderoso, um Deus que realmente ele é poderoso na guerra, ele é poderoso na batalha e vence todas as coisas. E este Deus ele foi personificado maravilhosa na pessoa bendita do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Aí onde nós conhecemos Deus Pai e Deus Filho. E aí nós conhecemos também o nome, nós também encontramos o significado do nome Baltazar, que também quer dizer, o meu Deus é o Senhor da luz. O meu Deus é o Senhor. Observamos que ele não diz aqui, ele é um Senhor, ou um dos senhores da luz, mas ele é o Senhor da luz e é o dono, o detentor de toda a luz. Aí nós nos lembramos de que Tiago vai nos dizer que o nosso Deus, ele é o Pai das luzes. E finalmente nós encontramos o significado do nome Melchior ou Belchior, que significa o meu Deus é aquele que enviou o rei, é aquele que guarda o rei e que enviou o rei, num propósito de salvar todo aquele que aceitasse o senhorio deste rei. Então nós encontramos aqui o significado dos 3 nomes. São três significados maravilhosos que apontam para o fato de que realmente esses homens, eles não somente procuraram conhecer acerca do Deus de Israel, mas eles também procuraram seguir
as diretrizes do Deus de Israel, mediante, vamos repetir, mediante o testemunho maravilhoso do profeta Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego e os demais que conviveram no cativeiro babilônico e que não transigiram com o paganismo, não se deixaram dobrar pelo paganismo. Então esses homens chegam a Jerusalém. E chegando a Jerusalém, era uma terra desconhecida para eles, e eles foram guiados por uma estrela. Acredita-se que no ano do nascimento de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, que na sua exatidão possivelmente aconteceu 6 anos antes do calendário descrito por Dionísio, acredita-se que houve uma conjunção entre Júpiter e Mercúrio, e esses dois planetas, houve uma conjunção, houve um abalho cósmico, e uma estrela se deslocou, e ela continuou uma caminhada proposital, ela continuou uma rota proposital, até os reis, até os magos, até onde estavam esses homens, e passou a guiá-los até Jerusalém. Aí, alguém diz assim, não, mas essa narrativa parece um pouco fantasiosa. Não é fantasiosa se nós levarmos em conta que o Deus que provocou a conjunção desses planetas e provocou o deslocamento deste clarão, que era a estrela, para guiar os magos até Jerusalém, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que preservou o profeta Jonas no ventre de um peixe. É o mesmo Deus que usou o profeta Eliseu para fazer flutuar o cabo de um machado. Então, quando se trata das coisas espirituais, quando se trata do poder de Deus, nada é fantasioso e nada é exagerado. Nada entra no campo do exagero, porque aí nós entramos no campo do impossível. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que enviou as 10 pragas no Egito, o mesmo Deus que operou tantos sinais e maravilhas na antiga aliança e que através do Espírito Santo continua operando sinais e maravilhas na nova aliança, então é o mesmo Deus que perfeitamente ele pôde usar e dominar e dirigir uma estrela no propósito de que essa estrela, chamada Estrela de Belém, direcionasse os magos até a cidade de Jerusalém e depois até a pequenina cidade de Belém, o lugar de nascimento do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E diz o texto que após eles pesquisar, perguntar em Jerusalém, e Herodes ficou perturbado, porque Herodes ele era um rei sanguinário, ele não queria perder o seu poder, não queria perder o seu governo, ele era um ditador, todo ditador é assim, ele não quer perder o seu governo, então ele finge que ficou curioso, procura saber acerca do assunto através dos estudiosos, através dos escribas, através do sinédrio. Ele é informado acerca da profecia do nascimento de uma criança que seria o rei dos judeus, que nasceria em Belém. E ele envia esses homens e fala para eles, olha, vocês vão e depois vocês me falam onde ele está, para mim ir e adorar ele também. Mas nós sabemos que ali Herodes estava sendo um instrumento, ele que era um homem maligno, que era um homem assassino, um criminoso, e apesar de vir da descendência também de Abraão, mas era uma descendência criminosa, porque ele vinha de Edom, ele era edomita. Os edomitas nós sabemos que são descendentes de Esaú, e irmão de Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Mas este homem, como uma boa parte dos edomitas, eles negando a sua descendência abraâmica, então eles se tornaram pessoas, uma parte deles se tornaram pessoas que eram assassinos, que eram cruéis,
E então, quando eles chegavam ao governo de uma nação, eles usavam de ditadura mesmo, e eles mandavam matar. E então, este homem, ele era um cenário perfeito para ser usado pelo diabo na tentativa de eliminar precocemente a descendência de Davi, o Senhor Jesus Cristo, o Messias de Deus, o ungido de Deus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que cresceria, que se entregaria na cruz do Calvário e pagaria o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Então, o diabo ele tentou atrapalhar este plano, mas o nosso Deus guardou o seu amado filho. Então, os magos chegam até Belém, e diz o texto aqui que eles entrando na casa, agora não era mais no estábulo, porque o tempo já havia passado. Então Maria e a criança e José, eles não estavam mais no estábulo, mas já estavam em casa. E diz o texto que entrando na casa, acharam o menino com Maria, a sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, queridos, estes presentes têm um significado maravilhoso, têm uma representação maravilhosa. O ouro aponta para a realeza, ou seja, concernente ao Senhor Jesus Cristo, aponta para a realeza do Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O incenso aponta para a divindade do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E a mirra aponta para a humanidade do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. O rei que nasceu não somente para governar a sua igreja, para governar o seu povo, mas que muito mais do que isso, bondosamente se entregou na cruz do Calvário, e pagou o preço dos nossos pecados, e lá na cruz do Calvário, ele exclamou: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amados, este é o verdadeiro Natal. E estes homens, eles tiveram a felicidade não somente de encontrar, não somente de conhecer, mas como de adorar Jesus, o verdadeiro Natal. Daí que vem o título da nossa mensagem. Os magos do Oriente, eles encontram e adoram Jesus, o verdadeiro Natal. Então, amados, o verdadeiro Natal não é um velhinho de roupa vermelha com um saco nas costas. O verdadeiro Natal não é simplesmente o comércio. O verdadeiro Natal não é simplesmente comida e bebida. Essas coisas, comida é boa, a ceia em família, o momento em família é muito bom, é maravilhoso. Mas o verdadeiro Natal aconteceu na nossa vida no dia em que nós encontramos o Senhor Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, como Salvador da nossa vida, como Redentor da nossa vida. Ele nos perdoou, Ele nos salvou e Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. E nós somos gratos a Deus, porque também nós conhecemos Jesus Cristo. E não somente conhecemos, mas nós adoramos e pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro sentido, o verdadeiro Natal, a verdadeira razão da existência do Natal é o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém.